Vamos lá. Agora está tudo ok, está tudo certo. Vamos ver um pouquinho a respeito de gases, tá? Vamos estudar gases. Bom, então vamos lá. A gente estuda, na verdade, é um modelo de gás, tá? Um modelo de gás chamado gás ideal. Esse modelo, ele tem 4 restrições. Primeira restrição, as partículas são pontiformes. Quando eu falar partícula, quero que vocês entendam o seguinte: partícula para nós, ou é molécula ou é átomo, tá? Vai ser átomo quando se referir a gás nobre, tá? E vai ser molécula quando se referir a gás, tá? Então, de uma maneira genérica, eu falo de partícula, que aí eu me refiro a átomo, e a molécula, né, nesse caso que eu falei. Átomo para gás nobre e molécula para os demais. Então, as partículas pontiformes. Os átomos e as moléculas têm tamanho desprezível, tá? O movimento é aleatório, né? As moléculas não têm direção preferencial para se movimentar. O movimento é caótico, aleatório. As partículas não interagem à distância. Então, vocês estão vendo lá, força de interação à distância. Nós temos 3 forças de interação à distância, né? Nós temos força elétrica, força magnética e força gravitacional. No modelo de gás ideal, elas não interagem à distância. Então, a gente despreza a força eletromagnética e a gravitacional, tá? E as colisões são perfeitamente elásticas. Então, a única interação que as moléculas de gás vão fazer é no contato, né? Na hora que elas colidirem uma com a outra ou na hora que elas colidirem contra as paredes do recipiente. Quando elas fizerem as colisões vão ser perfeitamente elásticas, tá? Vocês vão ver isso mais para frente. Colisão perfeitamente elástica é assim, tá? Então vem a molequinha, na hora que ela bate, ela apenas altera a direção do vetor velocidade, né? Então vindo aqui, imagina que aqui é a lateral do frasco, né? Vem a molequinha, ela bate, ela apenas altera a direção do vetor velocidade, mas não altera o módulo, tá? A energia cinética, ela se conserva, tá? A gente vai ver isso mais para frente em colisões. Muito bom. E aí, as variáveis que definem o estado do gás são 3, tá? Que é a pressão, o volume e a temperatura. Então, são essas 3 variáveis que definem o gás. Então, você não pode falar a respeito do gás, o gás, né, o volume que o gás está ocupando é 2 litros. Aí eu vou perguntar para você, beleza, mas a qual temperatura e a qual pressão, né? O gás exerce uma pressão de 3 atm. Beleza, mas em qual volume que ele está ocupando e a qual temperatura? Eu sempre preciso dar essas 3 informações. Se eu não tiver essas 3 informações, eu não consigo definir como o gás está, tá? Que é aí que a gente chama de estado do gás, né? Como o gás está. Beleza? Então vamos discutir aqui essas 3 variáveis de estado, tá? Então vamos lá. Primeiro, volume. O gás sempre ocupa o volume do recipiente que ele está contido. O gás está na panela, qual o volume que ele ocupa? O volume da panela. O gás está na garrafa, qual o volume que ele ocupa? O volume da garrafa. Então, se você quiser saber o volume, você tem que olhar para o recipiente que o gás está contido, tá certo? Então, o gás sempre ocupa o volume do recipiente. Então, para eu achar o volume, o que eu vou colocar no V da formulinha, eu tenho que olhar para o recipiente. Normalmente, o recipiente é cilíndrico, tá? E aí, como é que você acha o volume de um cilindro? O volume é a área da base vezes a altura, né? Então, no caso do cilindro, o volume é a área da base vezes a altura, tá? Eu coloquei aqui as unidades no sistema internacional. Não precisa estar no sistema internacional, tá? Você não é obrigado a colocar no sistema internacional, tá? Então, por exemplo, é comum aparecer o volume em centímetro cúbico. Se o volume estiver em centímetro cúbico, a área tem que estar em centímetro quadrado e a altura em centímetro. Tudo bem? Então, normalmente, é comum, é frequente ele perguntar qual é a altura que o êmbolo está em relação à base do cilindro, tá? Então, aí não tem altura nas formulinhas de gases, tá? A altura, ela está embutida dentro do volume. Se ele pedir a altura, tu vai ter que abrir o volume como sendo a área da base vezes a altura. Beleza? Bom, e aí algumas conversões importantes. 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, eu vou decorar essa conversão aqui de litro para centímetro cúbico. E essa conversão aqui, ó, 1 metro cúbico é 1000 litros.
O que é um metro cúbico, né? Imagina um cubo de lado 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Ele tem o volume de 1 metro cúbico. É uma caixa d'água isso aqui, né? Já viu uma caixa d'água? É 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico cabe lá, portanto, 1000 litros. Então, o gás sempre ocupa o volume do recipiente que ele está contido. O gás é constituído de moléculas e essas moléculas estão em constante agitação, tá? Então, a temperatura, ela nos dá o grau de agitação das moléculas. E aí, gente, tudo que for temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Gases, colocamos tudo em Kelvin. A pergunta é, vocês tiveram aula de escalas termométricas? Claro que tiveram, foi comigo, né? Então, olha lá, para achar a indicação na Kelvin, eu pego a da Celsius e somo 273, tá? Então, por exemplo, o gás está a 27 graus Celsius, aí você tem que passar para Kelvin 27, mais 273 vai dar 300 kelvins. Tudo bem? O gás ocupa o volume do recipiente. O gás é constituído de moléculas e essas moléculas estão agitadas. Moléculas agitadas dentro do recipiente colidem contra as paredes do recipiente, exercendo pressão, tá? Então, a pressão é resultado da colisão das trocentas moléculas contra as paredes do recipiente. Muito bem, como é que a gente calcula a pressão? Pressão é força sobre área, tá? Então, P é a pressão, F é a força, A área. No sistema internacional, a força a gente põe em Newton. A área a gente põe em metro quadrado e, portanto, a pressão sai em Newton por metro quadrado e também é chamado de Pascal. Newton por metro quadrado e Pascal é a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma unidade no sistema internacional. Então, expressar a resposta em Newton por metro quadrado ou em Pascal é a mesma coisa. Muito bom. Aí, conversões de pressão que vocês têm que saber, tá? Um ATM é 760 milímetros de mercúrio, tá? E um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, na física, a gente aproxima, tá? Um ATM para 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ele vai dar, normalmente ele vai dar essas conversões aqui, tá? Mas é interessante você já memorizar. Beleza? Então, são essas as 3 variáveis de estado que são importantes, tá? Volume, temperatura e pressão. As 3, o conjunto das 3 vai definir para mim o estado do gás, tá? Muito bem. E aí, o gás pode sofrer uma transformação gasosa, né? O que é uma transformação gasosa? Ele está num dado estado e aí ele evolui para um outro estado, tá? Então ele tem exerce uma certa pressão, ocupando um certo volume numa certa temperatura, tá? 3 variáveis. Quando eu mudar pelo menos uma delas, a gente fala que o gás sofreu uma transformação. Então, a transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica, tá? Já já a gente vai analisar a transformação. Beleza? Dá um print aí que eu vou mudar aqui, tá? Por enquanto, perguntas, dúvidas, comentários, traumas, problemas de infância. Muito bem. Estão falando aqui, a Yasmin, né? Yasmin, Tainara, vocês estão copiando o slide completo? A ideia não é essa, tá, gente? Não é para vocês copiarem o slide completo. Por isso que eu passo o slide para vocês semi-preenchido. É para vocês preencherem só as partes mais importantes, tá? Ah, professor, mas aí eu não tenho impressora, eu não tenho como imprimir os slides antes. Não tem problema. Então você acompanha a aula, assistindo a aula, e na hora que eu for mudar de slide, eu falo, ó, dá um print. Aí você printeia, tá? E depois, em casa, você copia. Se você tentar copiar agora, não vai dar tempo e vai ficar horrível, tá? Então a aula, ela foi projetada para você copiar as partes mais importantes. Por isso que eu disponibilizo o slide semi-preenchido para você, tá, gente? Se você copiar tudo, você está perdido. Você não vai conseguir acompanhar a aula direito, então a minha sugestão é, não tem impressora? Não tem problema. Você vai prestando atenção, sem copiar nada,
e vai printando os slides à medida que eu terminar o slide. Fala, terminei o slide, printa ele aí, né? E depois você com todos os slides, né? Printa e salva, né? Aí você, depois da aula, aí você pode copiar no seu caderno bonitinho, tá? Não tente fazer ao mesmo tempo, não vai dar certo. Estão pedindo para voltar no primeiro slide aqui, só para dar uma printada. Olha lá, primeiro slidezinho aqui, olha ele aí, printou. Beleza? Podemos seguir? Sim. Muito bem. Muito bom. Tiraram o print? Tiraram o print? Posso seguir? Muito bem. Nós estamos no capítulo número 6, tá? As primeiras aulas do capítulo número 6. Não importa o número da aula, tá? É gases. Gases. Eu não sigo muito a sequência da apostila, tá? Eu sigo a ordem que é importante que eu faço aqui. Bom, então vamos lá. Então vamos tocar o barco aqui, ó. Vamos lá. Então agora, essas variáveis de estado aí, gente, as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, elas estão relacionadas entre si através da equação de Clapeyron, também chamada equação de estado do gás, tá? Que é o famoso PV-NRT, né? A gente decora assim, né? Por você nunca rezei tanto. Olha só, que bacana. E aí, ó, vamos lá. Então, PV igual a NRT. Então, P é a pressão, V é o volume que o gás ocupa, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T, a temperatura sempre absoluta, tá? Então, lembrando, na temperatura sempre em Kelvin. Muito bom. Então, essa formulinha aqui, ela relaciona as três variáveis que eu falei anteriormente, né? Pressão, volume e temperatura. Quem que é o N? N é o número de mols. E você deve ter aprendido lá na química que o número de mols é a razão da massa pela massa molar, tá? Então, Mzinho é a massa do gás e mão a massa molar. Na questão de física, a massa molar, ele vai te dar no exercício, tá? Então, se ele falar lá, por exemplo, gás oxigênio, né? Ele fala que a massa molar do átomo de oxigênio é 16 gramas por mol, tá? Então, gás oxigênio, que é O2, tá? Então, são dois átomos de oxigênio, então vai ser massa molar de 32. Eu estou dizendo o seguinte, na questão de gases, na prova de física, você não vai precisar consultar a tabela periódica, tá? Ele vai te dar esta massa molar para você no enunciado da questão. Como a massa molar ela é em gramas por mol, a gente vai ter que colocar a massa do gás em gramas, tá? A massa do gás em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol vai me dar um número de mols em mol. Tudo bem? Então, PV igual a NRT. Como é que eu faço para colocar as unidades? Que unidade que eu ponho aqui em cada uma dessas variáveis? Bom, temperatura sempre em Kelvin. Número de mols sempre em mol. Então, temperatura sempre em Kelvin. Número de mols sempre em mol. Tá bom, então que unidade eu uso na pressão e no volume? A unidade da pressão e a unidade do volume vai depender da unidade da constante que ele te der, tá? Então, vamos analisar a constante universal dos gases ideais. Essa constante R aqui, ele pode te dar, é mais frequente, aqui ó, em ATM litro por mol Kelvin, tá? Então 0,082 ATM litro por mol Kelvin. Se ele der a constante desse jeito, está aparecendo aqui ATM e aqui litro, né? Então você vai colocar a pressão em ATM e o volume em litro. Tudo bem? Então, de novo, temperatura sempre em Kelvin. Número de mols sempre em mol. Que unidade eu uso na pressão, que unidade eu uso no volume? Se ele te der a constante escrita assim, você vai colocar a pressão ATM e o volume em litro. Agora, ele pode te dar a mesma constante em outra unidade, tá? Então, aqui, ó. Aí, apareceu 62,3, então aqui é milímetro de mercúrio, aqui é litro, tá?
Então, se ele te der a constante desse jeito, tu vai ter que colocar a pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litro. Mas ele pode dar a constante desse jeito também, ó, 8,31 joules por mol Kelvin. E aí é o seguinte, né? Vamos lá, se você reparar, presta atenção aqui, ó. O que apareceu aqui na unidade aqui, né? Da primeira constante, olha lá, ATM, litro, né? Quer dizer, ATM é pressão, litro é volume. Aqui milímetro de mercúrio e aqui litro. Milímetro de mercúrio, pressão, litro, volume. E aqui apareceu joule. Ué, aqui era pressão, volume, e aqui apareceu energia. Joule, gente, joule pode ser escrito como Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, tá? Então, joule eu posso escrever como Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Se você multiplicar Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, vai dar Newton metro. E Newton metro é joule. Beleza? Tá, então como é que você vai fazer? Se o cara te der a constante desse jeito, né? Aí você pode pensar assim, joule eu posso escrever como Newton por metro quadrado vezes metro cúbico. Então quer dizer que a pressão tem que estar em Newton por metro quadrado e o volume em metro cúbico. Ou uma outra maneira de você pensar, que eu acho que é mais fácil, lembre-se que joule é a unidade de energia no sistema internacional. Então a constante aqui ela está sendo dada no sistema internacional. Se ele te deu a constante no sistema internacional, ponha tudo no sistema internacional. Pressão no sistema internacional, Newton por metro quadrado, também chamado de Pascal. E volume no sistema internacional, metro cúbico. Tá? Lembre-se que volume não é litro, tá? Sistema internacional não é litro. É fácil você lembrar, porque como é que é comprimento no sistema internacional? É metro, né? Comprimento é... Cadê? Comprimento é metro, né? Se comprimento é metro, então área é metro quadrado e, portanto, volume é metro cúbico. Beleza, gente? Então, quando é que eu uso a formulinha de Clapeyron, tá? A gente fala que ela é a equação de estado do gás, tá? Equação de estado. Eu vou usar essa formulinha assim, ó. Quando eu tiver... são 3 as variáveis de estado, tá? Pressão, volume e temperatura. Quando eu tiver 2 delas e faltar a terceira dentro do mesmo estado, eu uso a equação de estado PV-nRT, tá? Então, olha só. O gás exerce essa pressão P aqui quando ele ocupa este volume V nesta temperatura T. É como o gás está, tá? Então, 3 variáveis, pressão, volume e temperatura. Se eu tiver 2 delas e eu quero achar a terceira dentro do mesmo estado, eu uso a equação de estado PV-nRT. Tudo bem até aí? Bom, aí a gente pode agora fazer o gás sofrer uma transformação gasosa. A transformação gasosa é o gás está num certo estado, né, e aí ele evolui para um ou outro estado, ele sofre uma transformação, tá? E aí a gente vai poder usar nas transformações, né, a lei geral dos gases ideais. Então é assim, ó. Repare, né? Você tem aqui o gás, e aí o gás está num certo estado, ou seja, o gás exerce a pressão P1, ocupando o volume V1 na temperatura T1, tá? E aí, o que aconteceu aqui, ó, né? Eu tinha um pezinho aqui, né? Sobre o êmbolo. Aí eu fui lá e coloquei mais 2 pezinhos, tá? No que eu coloquei mais 2 pezinhos, né? Eu aumentei a pressão sobre o gás, tá? Esses pezinhos vão pesar sobre o gás, né? E se eu tenho uma força sobre o gás, força pela área vai me dar pressão. Eu aumento e a força aumentou a pressão, tá? Então, da situação 1 para a situação 2, eu aumentei a pressão. Ao aumentar a pressão, o que aconteceu com o volume? Dá para ver que o volume que o gás ocupa aqui, esse volume V1, é maior que o volume V2, tá? Então, do estado 1 para o estado 2, o volume também mudou, tá? E eu posso ter mexido na temperatura também, tá? Eu posso ter aquecido ou resfriado o gás. Então, o gás ele está preso, né? A gente fala que o gás está confinado, tá? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte. O gás que estava aqui é o mesmo gás que estava aqui, né? O gás que estava aqui no início é a mesma quantidade de gás que tem aqui no final. Não escapou gás, não entrou gás de fora. Então, quando não escapa gás e não entra gás de fora,
O que é que não muda? Pergunta, a pressão pode mudar? Pode mudar. Ó, tinha um pezinho aqui, eu coloquei mais 2 pezinhos aqui, eu alterei a força sobre o gás, vou alterar a pressão, tá? Aí, ó, você pode observar que o volume aqui era 1, aqui o volume é outro, alterou o volume, tá? E eu posso ter mexido na temperatura do gás também, aquecendo ou resfriando o gás. Então pode mudar a pressão, pode mudar o volume, pode mudar a temperatura, só que o gás continua preso. Minha pergunta é, o que não muda quando o gás está preso, né? O que não muda é a quantidade de gás. A quantidade de gás que eu tenho aqui no estado 1 é a mesma quantidade de gás que eu tenho aqui no estado 2, tá? E como é que eu posso representar a quantidade de gás? Ou pela massa ou pelo número de mols, tá? Eu quero escrever pelo número de mols, tudo bem? Afinal, a massa, olha aqui, ó, né, no cantinho aqui esquerdo, ó, a massa e o número de mols, né, eles diferem apenas de uma constante que é a massa molar, tá? Beleza, eu posso escrever em termos da massa, eu posso escrever em termos do número de mols. Eu quero escrever em termos do número de mols, tá? Então, o número de mols que a gente tem aqui no estado 1 é igual ao número de mols que a gente tem aqui no estado 2, porque não escapou gás e não entrou gás de fora. Estão acompanhando? Bom, agora como é que eu faço para abrir o número de mols? Eu poderia abrir o número de mols como sendo a massa pela massa molar do gás, tá? Mas eu não quero fazer isso. Eu quero escrever o número de mols em função das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, tá? Então, como é que eu faço para escrever o N em função de P, V e T? Eu vou aqui, ó, na equação de Clapeyron, olha lá. Eu posso isolar o N aqui. Concorda comigo, gente? Então, se eu isolar o N aqui, ó, esse RT passa para o outro lado dividindo. Então, N é PV sobre RT, tá? Então, quem que é o N1? O N1, já que o N é PV sobre RT, o N1 é P1 V1 sobre RT1, tá? Igual N2. Quem que é o N2? É P2 V2 sobre RT2. R é uma constante, tá? Então, esse número R é igual a esse, eu posso cancelar e a gente chega na lei geral dos gases ideais, tá? PV sobre T no estado 1 é igual a PV sobre T no estado 2, tá? Aí você deve ter aprendido lá no colégio, né, que você decorou essa formulinha como pivot-pivotó, não é isso? Pivot-pivotó. Tá, aí é questão de gosto, tá, gente? Eu não decoro como pivot-pivotó, eu decoro como pivete 1, pivete 2. É a formulinha dos dois pivetes. PVT1, PVT2, pivete 1, pivete 2. Quando é que eu posso usar os pivetes? Quando é que eu posso usar a lei geral dos gases ideais? Eu só posso usar essa formulinha se o gás estiver preso, se o gás estiver confinado, tá? Escapou gás, esquece a lei geral. Entrou gás de fora, esquece a lei geral. A lei geral só vale se o gás estiver preso, se o gás estiver confinado. Pô, professor, mas não pode escapar gás? Por exemplo, a panela de pressão, né? Você aqueceu ali, acionou a válvula, escapou gás. Pode. Mas se escapar gás, a gente não vai poder usar essa formulinha aqui para resolver. E aí, como é que faz? Já já eu explico, tá? Vai para frente, aguenta aí. Muito bom. Em relação às unidades, a unidade da pressão e a unidade da pressão inicial e da pressão final, né? Ela pode ser qualquer uma, desde que seja a mesma. Tá? Então, se você colocou o P1 em ATM, o P2 tem que estar em ATM. Se colocou o P1 em milímetro de mercúrio, o P2 tem que estar em milímetro de mercúrio. Colocou o P1 em Pascal, o P2 tem que estar em Pascal. Beleza? Tá. A mesma coisa o volume. A unidade do volume 1 e do volume 2 pode ser qualquer uma, desde que seja a mesma. Então, se eu colocar o volume inicial em litro, o final tem que estar em litro. O volume inicial em metro cúbico, o final tem que estar em metro cúbico. Agora, a temperatura não. Temperatura é sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin, tá? Então, por exemplo, ele fala assim para você, ó, a temperatura inicial do gás é 27 graus Celsius. Calcule a temperatura final do gás. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a temperatura inicial em Celsius, vai somar 273 para converter para Kelvin.
Aí você pode jogar ela aqui, tá? Aí você vai jogar o T1 aqui, em Kelvin. Vai calcular o T2 e vai sair em Kelvin. E aí depois você desconverte para Celsius, né? Subtraindo 273, tá? O fato é, entrou nesta formulinha, saiu desta formulinha, tem que estar em Kelvin. Temperaturas tem que ser tudo em Kelvin. Beleza, gente? Tranquilex até aí? Sim ou não? Perguntas, dúvidas, comentários, traumas? Dá um print aí que eu vou mudar de slide. Vou mudar de slide. Aviso o pessoal que os slides estão no P+. Eu pedi para colocar no seu HD, viu? Vamos lá. As questões de física e química sobre PVNRT são parecidas? Mais ou menos parecidas, tá? Mais ou menos. A quantidade de gás e volume de gás não são a mesma coisa que... Como é que é? CERTIP? Seria... Eu não entendi, Ana. Quantidade de gás e volume de gás não são a mesma coisa que... Você quis escrever CNTP? Não. A quantidade de gás, eu posso me referir à massa ou ao número de mols, tá? Quantidade de gás. Volume é o espaço que ele ocupa, tá? Agora, CNTP é uma outra coisa. CNTP são condições normais de temperatura e pressão, tá? Aí a temperatura é 273 kelvins, né? 0 graus Celsius e pressão 1 atm. Eu encontrei os slides no HD, mas não encontrei eles completos. Porque não tem eles completos, querida Fernanda, tá? Só tem eles para você preencher, tá? Tirando da aula passada, que eu falei para você não preencher a parte de propagação do calor, tá? E salva exceções futuras que eu falar, tá? Mas a ideia é a seguinte, a ideia é para você preencher. Se eu peço para você preencher na aula, eu não vou te dar preenchido, tá? Eu não tenho impressora para imprimir antes. Aí você faz o que eu falei, né? Você printeia aqui, faz os prints da tela, né? E depois você compara e vai preenchendo, né, depois da aula. O slide do HD não está completo. Não está completo e quem vai completar é você. A gente faz parte do seu estudo. Por isso que eu ponho ele semi-preenchido, tá? Não é para você ficar lá só... Se você não tiver impressora, né, não conseguiu imprimir antes, você que tem que preencher. Faz parte da aula, tá? É como se você tivesse meio que copiando a lousa, só que não é para copiar tudo, é só para copiar as partes que interessam. Muito bem, quando é que eu devo usar a equação de Clapeyron? Quando eu tiver duas variáveis e eu preciso da terceira dentro do mesmo estado, tá? É dentro do mesmo estado. Podemos mudar o slide? Sim. Então o que eu vou fazer agora com vocês? Ó, agora a gente vai ver... Eu tô indo... A velocidade tá boa assim, gente? Dá um ok para mim. Velocidade tá boa. Alonso. Muito bem. Tá bom. Agora está. Tá bom. Beleza. Então tá. Eu vou estudar agora. A gente vai estudar as transformações gasosas particulares, tá? Então, dentro da lei geral, você tem transformações particulares. Transformações em que a pressão é constante, que é a transformação isobárica. Transformação em que a temperatura é constante, que é isotérmica. E transformação em que o volume é constante, que é isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Quando é que eu uso a lei geral dos gases? Né? Quando o gás sofre uma transformação. Ele está num estado e ele evolui para um outro estado, desde que não escape gás e não entre gás de fora, tá? Então a gente usa a lei geral assim, tá? Se escapar gás, daqui a pouco eu explico como é que a gente vai fazer. Então vamos para as transformações particulares, tá? Transformações gasosas particulares. Vamos lá. A primeira transformação que a gente vai estudar é a transformação isotérmica. Iso é igual, térmica é
temperatura. Então, transformação isotérmica é transformação à mesma temperatura, tá? E aí, vamos lá, lei geral. PVT no estado 1 igual a PVT no estado 2. Se a transformação é isotérmica, a temperatura é constante. Então, quer dizer que este número T1 aqui, ele é igual a este número T2, tá? Então, esses dois números são iguais, eu posso cancelar da formulinha. Aí eu fico com PV no estado 1 igual a PV no estado 2, que é a lei de Boyle, tá? Então, na transformação isotérmica, basta pegar ali a lei geral e cancelar a temperatura, tá? Aí a gente fica P vezes V no estado 1 é igual a P vezes V no estado 2, tá? Quando eu escrevo P vezes V no estado 1 igual a P vezes V no estado 2, quer dizer que a pressão pode mudar, o volume pode mudar, mas o produto, pressão vezes volume, é constante. PV é constante na transformação isotérmica, tá? Por isso que eu posso escrever P vezes V no estado 1 é igual a P vezes V no estado 2, porque o produto PV na transformação isotérmica não se altera. Esse produto ele é constante. E quem que é P vezes V? A gente viu no slide anterior que P vezes V é nRT, né? Repare, olha só como o PV ele é constante na transformação isotérmica. Se o gás está preso, o número de mols não se altera, tá certo? Então o número de mols ele é constante. A constante, pela própria definição de constante, é constante, tá? E a temperatura, ela é constante porque a transformação é isotérmica, é uma transformação a temperatura constante. Então, se você pegar o PV/nRT, o lado direito do igual, né, não vai se alterar. Na transformação isotérmica, né, esses três números são sempre os mesmos, tá? Então, ó, pressão pode mudar, volume pode mudar, mas o produto PV, ele é constante. Se o produto é uma constante, se o produto entre duas grandezas for uma constante, qual é a relação entre essas duas grandezas? Quanto menor a pressão, maior será o volume para que o produto dê a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho o produto de duas grandezas sendo igual a uma constante, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Tá claro, gente? Então, na transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais, tá? Então, quanto menor a pressão, maior será o volume. Tudo bem? Qual é o clássico exemplo disso? Que beleza. O clássico exemplo é uma bolha. Você já entrou na piscina? Você já soltou uma bolha? Sim ou não? Quando você entrou na piscina, você solta a bolha, né, dentro da piscina, né? Sei lá, você afunda, né? Tá lá submerso, né? E fez assim, soltou umas bolinhas. E aí as bolinhas elas vão subir, não é? À medida que a bolha sobe, o que que acontece? A bolha é uma certa quantidade de gás, tá? Quando ela está lá mais para o fundo da piscina, a pressão é maior, né? A pressão que a água exerce sobre a bolha, lembrando que a bolha é uma certa quantidade de gás, então a pressão que a água exerce sobre a bolha, a pressão que a água exerce sobre o gás, né? Que vai ser igual à pressão que o gás exerce dentro da bolha, tá? Porque a água quer esmagar a bolha, né? E aí o ar dentro da bolha quer expandir, tá? Então, se a bolha tem um determinado tamanho, numa determinada profundidade, é porque equilibrou a pressão do ar dentro da bolha e a pressão externa da água naquela profundidade, tá? Ele vai falar isso no exercício. A pressão do ar dentro da bolha é sempre igual à pressão da água naquela profundidade. E aí, quando a bolha subir, a pressão da água diminui. Então, vai diminuir a pressão do ar dentro da bolha também, tá? E aí, se diminui a pressão, o volume vai aumentar. Então, quando a bolha sobe, olha lá, a pressão está diminuindo, o volume da bolha está aumentando. Beleza? E aí, normalmente, esse tipo de exercício aqui, em que a bolha sobe, né, a profundidade não é muito grande. E se a profundidade não é muito grande, a temperatura vai ser constante, tá? A gente vai ver isso no exercício.
Normalmente, quando o cara não fala nada da temperatura, é porque ela é constante, tá? Então, se você soltar uma bolha ali no fundo da piscina, na hora que ela subir, né, do fundo até a superfície, a temperatura é praticamente a mesma. Então, a temperatura é constante e aí pressão e volume são inversamente proporcionais. Estão acompanhando? Fazer o seguinte agora, gente, ó, vamos estudar um pouquinho como é que é o gráfico, tá? Da pressão em função do volume. Então, eu tenho a pressão aqui em ATM e aqui eu coloquei o volume em litro, tá? Vou fazer duas curvas aqui. Vou chamar a primeira curva de curva A. Bom, como é que a gente faz um gráfico? Tem algumas maneiras da gente fazer uma curva do gráfico, tá? Quando a gente não sabe como é que é a curva de antemão, eu tenho duas maneiras. Ou eu posso olhar a função, né, a equação, né? E se for uma equação mais ou menos simples, dá para você já saber como é que é o gráfico, tá? Ou posso ficar jogando pontos, né? Eu tenho duas variáveis, eu atribuo valores para a primeira e calculo o valor da segunda, aí eu vou tendo pares ordenados e eu vou plotando esses pares ordenados aqui no gráfico, tá? Então é isso que eu vou fazer. Suponha, no primeiro exemplo aqui, que eu tenha o produto PV valendo 36, tá? Ó, então vamos lá. PV é igual a NRT. Vou supor que ele me deu N, ele me deu R, ele me deu T, e eu fiz essa multiplicação aqui, N vezes R vezes T, e deu 36, tá? Então, no meu exemplo, PV é igual a 36, tá? Então, se a pressão for 12, o volume tem que ser 3 para que o produto dê 36. Eu vou lá no gráfico, pressão 12, volume 3, coloquei um pontinho. Aí o gás sofre uma transformação isotérmica em que a pressão passou para 9. Pergunto a vocês, queridos alunos, qual que é o novo volume? Qual tem que ser o volume aqui para que o multiplicado por 9 continue dando 36, né? Então tem que ser 4, concordam? Vocês conseguem entender, gente? Olha só, olha a primeira linha aqui, ó. 12 vezes 3, 36. Segunda linha, 9 vezes 4, 36. Reparou que o produto PV não se altera? E é por isso que eu posso escrever aqui, ó, P vezes V no estado 1 igual a P vezes V no estado 2, porque o produto PV é sempre constante, tá? E nesse meu exemplo A, o produto PV é constante igual a 36. Então, ó, pressão 9, volume 4. Vem aqui na pressão 9, volume 4, né? Tem o outro pontinho aqui, tá? Aí, o gás sofre uma outra transformação isotérmica em que a pressão passou para 6. Qual que tem que ser o novo volume para que o produto PV continue constante? 6, né? 6 vezes 6, 36. Então, se a pressão é 6, o volume tem que ser 6. É um ponto aqui, né? Aí o gás sofre uma nova transformação isotérmica em que a pressão passou para 4. Qual que tem que ser o novo volume? Tem que ser 9, para que o produto continue igual, né? Então, pressão 4, volume 9 é um ponto aqui, tá? E aí, de novo, sofreu uma transformação isotérmica em que a pressão passou para 3. E aí o volume tem que passar para 12, para que o produto continue a mesma coisa. Então, 3 e aqui 12, um outro ponto. Vocês entenderam, gente? E aí, com esses pontinhos que eu coloquei aqui no gráfico, dá para vocês perceberem que isso aqui não é uma reta, né? Isso aqui é uma curva assim. Essa curva na matemática se chama hipérbole equilátera, tá? Mas aqui na física a gente chama ela de isoterma, tá? Então, quando o gás sofre uma transformação percorrendo a isoterma, a transformação é dita isotérmica e a temperatura lá é constante. Qualquer ponto que você pegar desta curva vai ter o mesmo produto PV e, consequentemente, a mesma temperatura, tá? Aliás, já falando nisso, vamos calcular a temperatura aqui, tá, gente? Deixa eu calcular a temperatura dessa isoterma aqui. Vamos fazer aqui, ó. PV igual a NRT. Meu exemplo é o exemplo A, tá? No meu exemplo, qualquer par que você pegue aqui de pressão e volume
na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha ou na quinta linha, qualquer par que você pegue, o produto PV está dando 36. Concorda comigo? Então, para todos esses pares aqui, ó, o PV é igual, 36. O número de mols, eu estou atribuindo, estou falando para você, ó, o número de mols é 1, tá? No meu exemplo, o número de mols é 1. A constante 0,082 e aí eu vou achar a temperatura, tá? Então, produto pressão estava em ATM, volume em litro, tá? Aí eu coloquei a constante aqui em ATM litro por mol Kelvin, número de mols em mol, então a temperatura sai em Kelvin. Faz a continha, dá aproximadamente 440 kelvins, tá? Então, qualquer ponto dessa isoterma vai ter a mesma temperatura, 440 kelvins. Estão comigo até aí, gente? Vamos lá. Vou fazer isso de novo, tá? Preste atenção. Agora eu vou pegar um outro produto PV, tá? E, portanto, vai ser uma outra temperatura, tá? Então, vamos supor, suponha agora que o produto PV valha 64, tá? Se o produto, então, para uma nova temperatura, eu coloquei a nova temperatura aqui, tem o R, tem o N, fiz a conta, e aí deu NRT, deu 64, né? Então, PV igual a NRT, NRT é 64, então PV igual a 64, tá? Então, vamos lá. A pressão é 16, o volume é 4. Pressão é 16, o volume é 4, é um ponto aqui. Aí o gás sofre uma transformação isotérmica em que a pressão passou para 8. Qual tem que ser o novo volume para que o produto continue dando a mesma coisa, para que o produto continue dando 64, né? O novo volume tem que ser 8, certo? Então, olha lá, pressão 8, encontrou aqui, ó, volume 8, é um pontinho aqui, tá? Aí o gás sofre uma nova transformação isotérmica em que a pressão dele vai para 4. Qual tem que ser o novo volume? 16, né? Então, olha lá, pressão 4, volume 16, encontrou o pontinho ali, tá certo? Você reparar, gente, para essa primeira e para a segunda e para a terceira linha, o produto PV ele é constante, nesse caso igual a 64, tá? E aí, na hora que eu uno esses pontos, me dá uma outra isoterma, beleza? E esta outra isoterma aqui é diferente da primeira isoterma, tá? Então, esta outra isoterma, ela tem uma outra temperatura. Todos os pontos desta mesma isoterma têm a mesma temperatura, né? Todos os pontos dentro da mesma isoterma têm a mesma temperatura, tá? Só que a temperatura de uma isoterma é diferente da temperatura de outra isoterma. Então, eu vou calcular a temperatura para essa nova isoterma aqui, pode ser? Olha aqui em cima, ó, PV, NRT. Então, vou pegar esse primeiro ponto aqui, tá? Podia pegar qualquer um deles, tá? O resultado vai ser, final vai ser o mesmo, né? Todos eles vão ter a mesma temperatura. Vou pegar o primeiro ponto. A pressão é 16, tá? O volume, ele é 4. Então, vai dar 64 produto PV, beleza? Se eu tivesse pego o segundo aqui também ia dar 64, o terceiro também ia dar 64. Então, para os dados B aqui, da tabelinha B, o produto PV é mesmo 64. O número de mols, estou falando para você que é 1, tá? A constante é 0,082, faltou 2 aqui. Vou calcular a temperatura TB, vai dar 780 kelvins. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês aqui que essa isoterma aqui de cima, ela tem uma temperatura maior que a isoterma de baixo, tá? Então, com esses números, eu provei para vocês que a isoterma de cima tem uma temperatura maior que a isoterma de baixo, tá? Então, olha só, o que é que você tem que saber? No diagrama P versus V, a transformação isotérmica ela é descrita por uma isoterma, por uma curva assim, tá? Todos os pontos da mesma isoterma possuem a mesma temperatura. Quando o gás sofre uma transformação percorrendo a isoterma, a transformação é isotérmica, a temperatura é constante. Quando o gás sofre uma transformação indo de uma isoterma para outra, ele está indo de uma isoterma para outra, ele está mudando a temperatura, tá? E aí você tem que lembrar que quanto mais alta for a isoterma, maior será a temperatura. Então, a isoterma B, ela está acima da isoterma A. Então, a isoterma B tem uma temperatura maior
do que a isoterma A. Se eu tivesse uma outra isoterma aqui para cima, teria uma temperatura maior ainda, tá? Uma outra isoterma para cá teria uma temperatura maior ainda, tá? Então, quanto mais para cima for aqui, maior será a temperatura. Beleza até aí, gente? Suave? Printeia o gráfico aí, tá? Printeia esse slide que eu vou mudar, tá? Vou mudar, beleza? Muito bom. Perguntinhas até aí. Vocês estão acompanhando? Mateus, por não considerar forças elétricas e gravitacionais, a energia interna de um gás é a energia cinética dele? Perfeito. Isso mesmo, tá? Isso eu vou discutir na aula que vem, tá? A energia interna de um gás ideal é devido apenas ao movimento de translação da molécula, tá? Então a energia interna está associada à energia cinética de translação da molécula. Amanda, depois eu vou ler e vou refletir a respeito do que você escreveu aqui, tá? Muito bem. O gabarito das questões 1 e 2 da lista estão errados. Você poderia consertar? Não, Lucas. João Lucas. Não estão errados, tá, querido? Os 3 primeiros exercícios são exercícios de aula, tá? O gabarito são exercícios de casa. Os exercícios de aula eu não passei o gabarito. Eu vou fazer com vocês agora na aula. Por isso não tem gabarito, tá? Os que tem gabarito são os exercícios para casa. Tá tudo certo lá, viu? Não tem erro não. Beleza? Professor, gráficos de grandezas inversamente proporcionais sempre serão uma hipérbole equilátera? Sim, sempre. Sempre. Isso é matemática. Você poderia repetir o exemplo da bolha subindo? É assim, ó. Lá no fundo, lá na hidrostática, vocês vão aprender que quanto maior a profundidade, maior é a pressão, tá? E aí, ó, o gás está dentro da bolha, o gás exerce uma pressão, a água exerce uma pressão e aí equilibra. A pressão do gás dentro da bolha é igual à pressão externa da água naquela profundidade. Quando a bolha sobe, a pressão vai diminuindo, a pressão que a água exerce diminui, e, portanto, diminui a pressão do gás, tá? Então, à medida que sobe, diminui a pressão do gás. E aí, normalmente, aí ele tem que falar para mim, né, ele tem que dar a entender, pelo menos, né, que quando a bolha sobe, a temperatura é constante. Tá? Então, normalmente, pequenas profundidades, 1, 2 metros, né, a temperatura ela é constante. E se a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, à medida que a bolha sobe, diminui a pressão, então tem que aumentar o volume. Tá? Então, à medida que a bolha sobe, o volume vai aumentar. Vamos lá. Né? Ó, quando você tem uma bolha, se a temperatura for constante, pode estar tanto subindo como pode estar descendo, tá? E aí, ó, qual é a diferença na isoterma aqui, se ela está subindo ou está descendo? Então, como é que ficaria, por exemplo, a bolha subindo aqui, tá? Lá embaixo a pressão é maior, então o volume é menor. Então, seria, por exemplo, esse ponto aqui, ó, em que a pressão é 12 e o volume é 3, tá? E aí, quando sobe, o que acontece? A pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. Então, ela vai percorrendo a isoterma nesse sentido aqui, tá? Então, aqui seria, por exemplo, né, o ponto correspondente ao fundo e aqui um ponto correspondendo à superfície. Beleza? Podemos mudar o slide? Então, gente, essa foi a transformação isotérmica, tá? Vamos para a transformação isobárica. Transformação isobárica, pressão constante. Pega lá os pivetes, cancela a pressão, P1 com o P2, tá? E aí a gente chega aqui, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, a transformação isobárica, basta você pegar a lei geral e cancelar a pressão, tá? Aí fica V sobre T no estado 1 é igual a V sobre T no estado 2. Quando eu escrevo V sobre T no estado 1 igual a V sobre T no estado 2,
É porque o volume pode mudar, a temperatura pode mudar, né? Mas a razão, volume por temperatura, ela é constante. Tá certo, gente? A razão, volume por temperatura, ela é constante. Se V sobre T é uma constante, então V é uma constante vezes T, tá? É assim, ó. V é uma constante vezes T. Quem que é essa constante? É NR sobre P. Como é que eu sei? Se você multiplicar em cruz aqui, não dá o PV NRT? Sim, né? Então, ó, V é NR sobre P vezes T. O N é constante, porque o gás está preso. A constante é constante. E a pressão é constante porque é uma transformação a pressão constante, tá? Então, este número aqui, ó, essa conta NR sobre P, vai dar sempre o mesmo número na transformação isobárica. Beleza? Para uma dada quantidade de gás, para um dado número de mols. E aí, portanto, qual é a relação entre V e T? Se você aumentar a temperatura, vai aumentar o volume para manter a pressão constante. Portanto, na transformação a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Tá? O exemplo clássico disso é o gás confinado por êmbolo móvel. Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Nós temos um êmbolo que ele é móvel. O êmbolo é móvel. Pô, ele é móvel, mas se ele está parado, é porque está em equilíbrio. E aí a pressão do gás aqui, né? Ela equilibra quem? Ela equilibra a pressão que o êmbolo exerce, porque o êmbolo tem um certo peso, né? Ele pressiona o gás, tá? Então a pressão do gás aqui equilibra a pressão do êmbolo mais a pressão do ar sobre o êmbolo, tá? Então normalmente tem ar aqui fora, normalmente o cilindro está aberto, então normalmente tem ar aqui fora, tá? A pressão do gás, se o êmbolo é móvel, ele está parado, então ele está em equilíbrio, então a pressão do gás equilibra quem? A pressão do êmbolo mais a pressão do ar sobre o êmbolo. Então eu posso escrever que a pressão do gás aqui é a pressão do êmbolo mais a pressão atmosférica. Tá bom. Quando eu aqueço, quando eu estou aquecendo o gás, eu não estou mexendo na pressão do êmbolo, tá? Qual é a pressão do êmbolo? É a força que o êmbolo exerce dividido pela sua área, né? A força que o êmbolo exerce é o seu próprio peso. Quando eu aqueço o gás, eu não mexo no peso do êmbolo, não mexo na área do êmbolo, então não mexe na pressão do êmbolo. Quando eu aqueço o gás aqui embaixo, também não estou mexendo na pressão do ar aqui de fora. Então, quando eu aqueço o gás, eu não mexo nem na pressão do êmbolo, nem na pressão do ar sobre o êmbolo, portanto, não altera a pressão do gás. Então, quando eu aquecer o gás aqui, o que vai acontecer? A maioria dos alunos fala assim para mim, ó, se você aquecer o gás ali, o gás vai aumentar a pressão. Aí eu pergunto para vocês, mas pera lá, o êmbolo não é móvel? Se o êmbolo é móvel e está parado, é porque a pressão do gás está equilibrando a pressão do êmbolo mais a pressão do ar sobre o êmbolo. Quando eu aqueço o gás aqui embaixo, né, aí você vai falar que ia aumentar a pressão. Eu vou falar assim para você, ó, mas o êmbolo é móvel. Se você aumentar um pouquinho a pressão do gás aqui, o que ele faz? Ele empurra o êmbolo. Aí, com isso, o gás retorna à pressão original e o efeito final foi aumentar o volume. Então, pelo fato do êmbolo ser móvel, quando você aquecer o gás, né, o que vai acontecer é que a pressão vai permanecer constante e o efeito final vai ser aumentar o volume, tá? Então, normalmente, exercícios que têm o êmbolo móvel, normalmente são exercícios de pressão constante, transformação isobárica. Aí, quando você aumentar a temperatura, vai aumentar o volume, ele vai expandir, mas a pressão vai se manter constante. Beleza, gente? Então, guarda isso, tá? Exercícios de êmbolo móvel, normalmente são exercícios de pressão constante, tá? Professor, por que normalmente e por que não sempre, né? Por que não é sempre exercício de pressão constante? Porque eu posso alterar a pressão do êmbolo colocando um pezinho aqui em cima, tá? Então, se eu colocar um pezinho aqui em cima, eu altero a pressão que o êmbolo exerce, portanto, altero a pressão do gás, tá? Beleza? Então, quase sempre, exercícios de êmbolo móvel são exercícios de pressão constante, tá? Mas tem exercício em que ele pode meter um pezinho aqui fora e, com isso, alterar a pressão do gás. Beleza?
Vamos fazer o gráfico disso aí, ó. Então, olha lá, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Ó, que bonitinho. Vou aquecer o gás e quando aumentar a temperatura vai aumentar o volume, olha lá, ó. Ele expande, tá certo? Bom, e aí se volume e temperatura são diretamente proporcionais, como é que é o gráfico disso? Vamos lá fazer pontinho no gráfico para enxergar como é que é a reta. Na verdade, a gente sabe como é que é a curva já, né, gente? Tipo, vocês têm aula de matemática, né? Como é que é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? É uma reta que passa pela origem, né? Então a gente já sabe que o gráfico é uma reta que passa pela origem, porque a gente sabe matemática e no gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais, né, é uma reta que passa pela origem, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que o volume seja 3 e a temperatura seja 100, tá? Então, é um exemplo. O volume é 3, a temperatura é 100. Então, volume 3, litros aqui, temperatura 100 aqui, né? Pontinho, né? E a temperatura 100, aqui é o volume 3. Aí o gás sofre uma transformação, a pressão constante e o volume passa para 6. O que tem que acontecer com a temperatura? Olha só, a razão, V por T, ela é constante. Então, V sobre T no estado 1 tem que ser igual a V sobre T no estado 2. Quanto que é V sobre T no estado 1? É 3 sobre 100, né? E no segundo estado tem que continuar dando 3 sobre 100, tá? Então, se o volume passou para 6, se o volume dobrou, a temperatura tem que dobrar para que continue dando a mesma razão. Olha lá, 3 sobre 100 é igual a 6 sobre 200, tá? Que é o que está dizendo aqui, né? A transformação isobárica, tá? Então, se o volume passou para 6, a temperatura tem que ser 200. Volume 6, temperatura 200, é um pontinho aqui. Aí o gás sofre uma nova transformação isobárica, que é o volume vai para 9. Então, a temperatura tem que ser 300, para que continue dando a mesma razão, V sobre T, né? Volume 9, temperatura 300. Temperatura 300 é aqui, né? Pontinho. E aí, volume foi para 12, temperatura 400. Volume 12, temperatura 400. É uma reta que passa pela origem, como a gente já tinha previsto. Beleza, gente? Uma reta que passa pela origem, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então, todos os pontos desta reta aqui, ó, né, tem a mesma pressão, tá certo? Vamos calcular essa pressão aqui, ó, PV/nRT. Aí eu vou pegar a primeira linha em que o volume é 3 e a temperatura é 100. Eu podia pegar qualquer outra que vai dar a mesma pressão, tá? Então a pressão eu quero achar, o volume aqui é 3, o número de mols estou falando para você que é 1, a constante 0,082 e a temperatura aqui 100, tá? Então calculo essa pressão, vai dar aproximadamente 2,7 atm. Se eu tivesse pego a segunda linha, o volume seria 6 e a temperatura seria 200, tá? Então, antes o volume era 3 e a temperatura era 100. Se o volume for 6, a temperatura vai ser 200. Ou seja, eu vou ter multiplicado por 2 dos dois lados. E aí vai continuar dando a mesma pressão. Se eu pegasse o volume 9 e a temperatura 300, tá? Ia dar a mesma pressão de novo, tá? Então, todos os pontos desta linha têm a mesma pressão de 2,7 atm. Beleza? Agora eu vou pegar uma outra situação, B. Suponha que o volume é 3 e a temperatura é 300, tá? Então vamos botar aqui no gráfico, volume 3, temperatura 300, esse pontinho. Aí o gás sofre uma transformação a pressão constante em que o volume passa para 6. Qual tem que ser a nova temperatura? Quanto que era a razão V sobre T na primeira linha? Era 3 sobre 300, tá? Então, se na segunda linha o volume passou a ser 6, a temperatura tem que ser 600 para que a razão continue dando a mesma coisa. Então, volume 6, temperatura 600. Aqui, se o volume for para 9 e a transformação é isobárica, né, a temperatura tem que ir para 900. Volume 9, temperatura 900. Tá aqui. E se o volume for para 12, a temperatura 1200, né, volume 12, temperatura 1200. Eu uno, vai dar uma reta que passa pela origem. Tá? Todos os pontos desta reta possuem exatamente a mesma pressão. Vamos calcular essa pressão. Então aí, gente, beleza?
Estão me escutando? Voltou? Estamos ao vivo? Beleza? Tá bom. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu estou calculando qual é a pressão, né, que eu vou ter nesses pontinhos aqui nessa tabelinha, tá? Para todas essas linhas aqui, né, a razão, volume por temperatura dá sempre a mesma coisa. Ó, 3 sobre 300 igual a 6 sobre 600, que é igual a 9 sobre 900. Né? Então, quando a razão V sobre T ela é constante, é porque a pressão ela é constante. Na pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. E aí eu vou calcular aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, a primeira linha, tá? Eu quero achar a pressão, o volume é 3, o número de mols é 1, constante 0,082 e a temperatura aqui na primeira linha é 300, tá? Aí faz a continha, vai dar 8,2 atm. Se eu tivesse pego a segunda linha, o volume ia ser 6, só que a temperatura seria 600 e daria a mesma pressão. Se eu pego aqui 9 e a temperatura 900, né, ia dar exatamente a mesma pressão. Então, todos os pontos desta linha têm a mesma pressão de 8,2 atm. Tudo bem, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando o cara te der o gráfico do volume em função da temperatura e for uma reta que passa pela origem, quer dizer que a transformação é uma transformação a pressão constante, tá? Essa reta, todos os pontos desta reta têm a mesma pressão. De quanto? 2,7 atm. Todos os pontos desta outra reta vão ter a mesma pressão, só que de 8,2. E a pressão desta outra reta, né, a pressão PB, ela é maior que a pressão PA. Concorda comigo, gente? Então, nós temos o seguinte, nós temos infinitas retas que passam pela origem neste gráfico, tá? Apenas com inclinações diferentes. O que você tem que lembrar é que quanto menor a inclinação, maior será a pressão. Repara, essa reta aqui, PB, ela é menos inclinada que a reta PA. Então, a pressão PB é maior, tá? Nesse gráfico, quanto menos inclinado, maior será a pressão. Tudo bem, gente? Então, transformação isobárica. Pressão constante, volume e temperatura diretamente proporcionais, e o gráfico de volume em função da temperatura é uma reta que passa pela origem. Quanto menos inclinada a reta, maior será a pressão. Tudo bem? Printa aí que eu vou mudar o slidezinho aqui, tá? Perguntinhas até aqui, gente. Dúvidas? Estão acompanhando? Todas as vezes que tivermos um gráfico diretamente proporcional, ele aumenta nesse sentido, do jeito que ocorria com os diferentes coeficientes de datação. Não sei que jeito que você está falando, Yasmin. Toda vez que você tiver duas grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é necessariamente uma reta que passa pela origem, tá? Dependendo do tipo de exercício que você tinha lá em dilatação, tá? A reta não passava pela origem. E aí não é duas grandezas diretamente proporcional, tá? Não são duas grandezas diretamente proporcionais. Para ser diretamente proporcional, a reta tem que passar pela origem. Gente, uma observaçãozinha aqui, ó. A gente sabe, e vocês vão ver comigo mais para frente, que o 0 Kelvin é inatingível, tá? Então a gente tem que, no nosso gráfico, excluir o zero absoluto, tá, gente? Tá vendo aqui o zero absoluto? A gente tem que excluir ele. Por quê? Porque ele é inatingível na prática. Então, como é que a gente faz? Bem o comecinho aqui da reta, a gente deixa pontilhado. Beleza? Reparou que eu deixei pontilhado aqui? É para excluir o zero, porque o zero Kelvin é inatingível. Ele é inatingível na prática. Tudo bem? Beleza, gente? Suave? Tranquilo? Tirou um print aí ou não? Tirou ou não tirou? Eu faço umas anotações aqui para lembrar de perguntar para vocês, tá? Ó, então tá.
Maria Fernanda está pedindo para eu voltar no slide anterior, tá? Rapidinho aqui, ó, voltando no slide anterior, ó. Ó. Printou? Printou? Maria? Posso voltar aqui então? Posso continuar? Vamos lá. Então é o seguinte, só para deixar claro aqui, Vitor, olha lá. A gente exclui a origem, eu deixei pontilhado aqui o comecinho do gráfico, porque o 0 Kelvin ele é inatingível, você não consegue atingir a temperatura de 0 Kelvin. A gente consegue chegar muito próximo, mas o 0 em si não, tá? E por isso que a gente deixa o gráfico aqui pontilhado, porque ele é inatingível na prática, e a gente vai ver por quê mais pra frente, tá? Muito bom! Vamos que vamos! Próxima transformação, transformação a volume constante, isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Pega lá a lei geral, o volume é constante, V1 e V2 têm o mesmo número, o mesmo valor, eu posso cancelar. Aí fica P sobre T no estado 1 igual a P sobre T no estado 2, tá? Quando eu escrevo P sobre T no estado 1 igual a P sobre T no estado 2, é porque P pode mudar, T pode mudar, mas a razão P sobre T ela é constante, tá? Então, se P sobre T é constante, logo P é uma constante vezes T. Logo, P é uma constante vezes T. Quem é essa constante? É NR sobre V, tá? Lembra que se você multiplicar em cruz aqui, vai dar o PV/NRT, concorda? Tá, então eu só isolei P igual, isolei NR sobre V vezes T. O N é constante, porque o gás está preso. A constante, ela é constante. E o volume é constante porque é uma transformação a volume constante, tá? Então, o N não muda, o R não muda, o V não muda, então vai ser P vai ser um número vezes T. Se P é um número vezes T, então P e T são diretamente proporcionais, tá? Na transformação a volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Qual é o exemplo clássico disso aqui? Esse aqui é comum, hein? Esse aqui é mais fácil de você visualizar. Panela de pressão, não é isso, gente? Tem o gás aqui na panela, tá? Quando você aquece o gás, vamos desprezar qualquer efeito de dilatação da panela, tá? Então a panela vai ficar com volume constante. Quando eu aquecer o gás, vai aumentar a temperatura. Ao aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, porque o volume ele é constante. Olha aqui para o gás, ó, eu vou aquecer ele e a pressão aqui no manômetro vai indicar o aumento, olha lá. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Tudo bem? Vamos analisar como é que é o gráfico disso aqui, gente. Olha só. Veja, na verdade a gente já sabe como é o gráfico, né? Porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E como é que é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? É uma reta que passa pela origem, tá? Então, mas vamos colocar pontinho para vocês verem, ó. Suponha que a pressão seja 3 e a temperatura seja 50, tá? Então eu estou colocando aqui pressão em ATM e a temperatura em Kelvin. Suponha que a pressão seja 3 e a temperatura 50. Então a pressão 3, né? Aqui é 0, aqui é 100, então 50 aqui, né? 3 e 50, aqui é o pontinho. Aí o gás sofre uma transformação a volume constante. E aí a pressão foi para 6, né? Se a pressão for para 6, a temperatura tem que ser 100. Concorda comigo? Né? Por quê? Olha só, P sobre T no estado 1 tem que ser igual a P sobre T no estado 2. P sobre T é 3 sobre 50, né? 3 sobre 50 tem que ser igual a 6 sobre 100. 3 sobre 50 é igual a 6 sobre 100? É, né? Então eu dobrei a pressão, dobro a temperatura. Tudo bem? E aí eu vou lá, ponho um pontinho no gráfico. Se a pressão for para 9, a temperatura tem que ser 150, né? 9, 150. Se a pressão for para 12, a temperatura vai para 200, beleza? E aí a gente tem de novo uma reta que passa pela origem. Então, quando o gás sofrer uma transformação percorrendo esta reta que passa pela origem, né, é porque essa grandeza aqui, pressão, é diretamente proporcional à temperatura. Só que a pressão
só é diretamente proporcional à temperatura quando o volume for constante. Então, se o gás sofre uma transformação percorrendo esta reta, é porque o volume do gás ele é constante. Beleza. Constante igual a quanto? Vamos calcular. Então, ó, vamos lá. PV/nRT para o meu exemplo A. Eu vou pegar a primeira linha que a pressão é 3 e a temperatura é 50, tá? Então a pressão é 3, o volume eu quero achar, o número de mols eu estou falando para você que é 1, a constante 0,082 e a temperatura 50. Faz a continha, aproximadamente 1,7 litros. Se eu tivesse pego a segunda linha, a pressão seria o dobro, né? 6. E a temperatura seria o dobro, 100. Eu colocaria 6 aqui, né, e colocaria 100 ali. Eu teria multiplicado por 2 desse lado e desse lado, e no final o 2 cancela e vai dar o mesmo volume, tá? Então, qualquer par ordenado de P e T que eu pegar aqui vai ter exatamente o mesmo volume. Todos os pontos desta linha têm exatamente o mesmo volume de 1,7 litros. Beleza? Tá bom. Agora eu vou pegar um outro exemplo, tá? Vou pegar em que a pressão é 3 e a temperatura é 150. A pressão 3, temperatura 150. É aqui. E aí o gás sofre uma transformação a volume constante em que a pressão passou para 6. Beleza? A pressão passou para 6. Né? Então de 3 para 6 dobrou. O que tem que acontecer com a temperatura tem que dobrar. É para 300. Tá? De tal forma que a razão P sobre T ela não se altere. Lembre-se, P sobre T no estado 1 tem que ser igual a P sobre T no estado 2. Tá? Então põe lá 6, 300. Se for para 9, aqui vai ser 450. Né? Então 9, 450. Se for 12, aqui vai ser 600. 12, 600. E aí traça de novo uma reta que passa pela origem. Então quando o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta que passa pela origem, é porque esta grandeza pressão é diretamente proporcional à temperatura. E isso só ocorre quando o volume for constante. Então, quando o gás sofre uma transformação percorrendo essa reta que passa pela origem, ele tem volume constante. Beleza. Só que o volume que ele tem nessa reta é diferente do volume dessa reta. Tá? Então, vamos calcular o volume para essa nova reta aqui. PV/nRT. Vou pegar o primeiro ponto aqui, tá? Pressão é 3, a temperatura é 150. Então, pressão 3. O volume eu quero achar, o número de mols é 1, a constante 0,082 e a temperatura é 150, e aí deu 4,1 litros. Então, todos os pontos nessa reta têm o mesmo volume de 4,1 litros. Tá? Então, vamos lembrar. O que é que você tem que saber? Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica. A mesma coisa, transformação a volume constante. Volume constante... P sobre T no estado 1 é igual a P sobre T no estado 2, portanto, P e T são diretamente proporcionais, e o gráfico de P em função de T é uma reta que passa pela origem, tá? Eu posso ter infinitas retas que passam pela origem nesse gráfico. Cada reta corresponde a um dado volume. O que você tem que lembrar é que quanto menos inclinada a reta, maior o volume. Essa reta ela tem uma inclinação menor do que essa, né? E o volume é maior. Perdão, o volume é maior, tá? Então, quanto menos inclinada for a reta, maior vai ser o volume, tá? E, lembrando que a gente tem que excluir o zero, então eu vou deixar pontilhado aqui. Beleza, gente? Printeia aí, por favor, tá? Dá um print aí. Vamos ver se temos algumas perguntinhas. Vocês estão entendendo? Letícia, posso falar que quanto mais à esquerda o gráfico estiver, maior será a constante? Mais à esquerda, Letícia, você está dizendo quanto mais inclinada for a reta? Sim, maior é a constante e, portanto, menor é o volume, tá? Beleza? Tá tranquilo, gente? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o resuminho dos três, tá? Então a gente viu passo a passo os três ali com calma. Agora eu vou resumir os três, que é o que você tem que saber, tá? Posso mudar o slide? Can I change the slide?
Beleza, hein? Eu tenho 233 pessoas assistindo e ninguém me responde. Que beleza. A inclinação é sempre em relação à temperatura. Aí é matemática, né? A inclinação a gente mede a partir do eixo da abscissa, tá? Tamo junto? Vamos lá. Então, acompanha comigo agora, ó, gente. Olha só o bisuzinho aqui, tá? Se liga aí. Então, olha só, o que é que você tem que saber? Esse é o slide que você tem que saber, tá? Então vai, ó. Resumão de tudo. Transformação isotérmica. Temperatura é constante. Eu posso escrever, eu pego a lei geral, cancelo a temperatura, fica PV no estado 1 igual a PV no estado 2. Então, o produto PV é constante, logo pressão e volume são inversamente proporcionais. E o gráfico, P em função de V, é uma hipérbole, tá? Tudo bem? Neste gráfico aqui, essa hipérbole a gente chama de isoterma na física, tá? O que você tem que saber? Nós temos infinitas isotermas neste gráfico, cada isoterma correspondendo a uma dada temperatura. Quanto mais alta for a isoterma, maior será a temperatura. Então, essa isoterma T' está acima da isoterma T, né? Então, todos os pontos dessa isoterma aqui, T' têm a mesma temperatura, que é maior do que a temperatura desses pontos aqui da isoterma de baixo. Beleza? Isobárica, pressão constante. Pega a lei geral, cancela a pressão, fica V sobre T no estado 1 é igual a V sobre T no estado 2. Então, V sobre T é constante. Logo, V e T são diretamente proporcionais. E aí o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Então, quando o gás, no diagrama V versus T, percorrer esta reta que passa pela origem, é porque a pressão ela é constante. Beleza, mas ela é constante igual a um certo valor, P, tá? Eu posso ter uma outra transformação, a pressão constante, com um valor diferente, P'. Aí a minha pergunta é a seguinte, quem é maior? Quanto menos inclinada a reta, maior é a pressão, tá? Então essa reta é menos inclinada, a pressão dela é maior que da reta de cima. Tudo bem? E a última transformação, isocórica, isométrica ou isovolumétrica, transformação a volume constante. Pegou a lei geral, cancelou o volume, ficou P sobre T no estado 1 é igual a P sobre T no estado 2. Então, P sobre T é constante. Logo, P e T são diretamente proporcionais. E aí, o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta que passa pela origem. Tá? Então, quando o gás sofre a transformação percorrendo esta reta, é porque a pressão é diretamente proporcional à temperatura, e isso só ocorre se o volume for constante. Então, quando o gás sofre uma transformação percorrendo esta reta, é porque o volume é constante. Igual a um certo valor, né? Mas o gás pode sofrer uma transformação a volume constante de um outro valor. Tá? Então, nós temos infinitas retas que passam pela origem neste gráfico, né, com diferentes inclinações. Tá? Vou desenhar apenas mais uma. Você tem que lembrar que quanto menor a inclinação nesse gráfico, maior será o volume. Tá? Então, basicamente, foi isso que a gente discutiu nos 3 slides anteriores. Tá? E aí é o seguinte, o que eu quero? Eu quero que você saiba dizer para mim as 3 transformações nos 3 gráficos. Tá? Vocês têm que saber dizer as 3 transformações nos 3 gráficos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo diagrama PV, tá? Então, vamos lá. Como é que é a transformação isotérmica? Isotérmica, nesse gráfico. A isotérmica, o gás percorre a isoterma. Então, a transformação ela é assim. Tudo bem? Agora, transformação isobárica. Nesse primeiro gráfico, tá? Transformação a pressão constante. A pressão não está aqui, ó. Então, a transformação a pressão constante tem que ser uma linha na horizontal. Concorda comigo, gente? Todos os pontos desta linha horizontal têm a mesma pressão, tá? E uma transformação isocórica nesse primeiro gráfico, transformação a volume constante. Tem que ser uma linha na vertical, né? Aqui está volume. Então, todos os pontos desta linha vertical têm o mesmo volume, tá? Então, no diagrama PV, transformação isotérmica é assim. Isotérmica é percorrendo isoterma. A isobárica é uma linha na horizontal e a isocórica é uma linha na vertical. Beleza? Próximo gráfico. Como é que é a transformação isotérmica no gráfico V versus T? Como a temperatura está aqui, né, na abscissa, transformação isotérmica numa linha vertical. Repare que todos os pontos dessa linha vertical têm a mesma
temperatura, tá? Como é que é a transformação isobárica nesse gráfico? Ó, aqui é volume, tá? Então, a transformação a pressão constante é sobre a reta que passa pela origem. Isobárica é sobre a reta que passa pela origem, tá? E a isocórica, volume constante, como o volume está aqui, é uma linha na horizontal. Todos os pontos dessa linha têm o mesmo volume. Então, repetindo, isotérmica na vertical, isobárica sobre a reta que passa pela origem e a isocórica, linha na horizontal. Beleza? E o último gráfico, P em função de T. Como é que é a transformação isotérmica? Temperatura está aqui, né? Então, transformação isotérmica é uma linha na vertical. Todos os pontos dessa linha têm a mesma temperatura. Isobárica, como é que é isobárica? Aqui é a pressão, então é uma linha na horizontal. Todos os pontos dessa linha têm a mesma pressão. E a isocórica é sobre a reta que passa pela origem, tá? Então, isotérmica na vertical, isobárica na horizontal e isocórica sobre a reta que passa pela origem. Dada uma transformação, você sempre consegue achar a mesma transformação nos outros dois gráficos, tá? E a FUVEST adora pedir isso. Então, se você tem uma transformação num gráfico, você tem que saber como é que é essa mesma transformação nos outros dois. E aí, eu quero fazer exercício com isso daí. Gente, vamos lá. Vamos lá. Printei aí que eu vou mudar o slide, tá? Dá um print aí que eu vou mudar o slide. Cadê seus cachorros? Mostra aí. Vou mostrar se der tempo, tá, gente? Vamos lá. Posso mudar o slide? Posso mudar o slide? Então vamos lá. Exercício FUVEST, primeira fase. Assim, ó, quando for bordinha aqui em cima, for bordinha verde, é teoria, tá? Quando for bordinha azul, é exercício. Acompanha. Certa massa de gás ideal sofre uma compressão isotérmica muito lenta, passando do estado A para o estado B. As figuras representam diagramas T, P e T, V, sendo T a temperatura absoluta, V o volume e P a pressão. Nesses diagramas, a transformação descrita só pode corresponder às curvas. Então, ó, o gás começa aqui no estado A, e aí ele vai para o estado B ou para cima, ou para baixo, ou para cá. E nesse outro gráfico, ele começa no estado A, aí ele vai ou para cima, ou para baixo, ou para cá. Tá? E a gente tem que descobrir qual que é. Então, primeiro passo. Qual é a transformação? Ele falou para nós em compressão isotérmica. O que significa compressão? Na física, compressão significa aumentar a pressão, tá? Compressão é aumentar a pressão. E o que significa isotérmica? Transformação a temperatura constante. Beleza? Então, no primeiro gráfico, que é pressão em função da temperatura. Fala para mim, gente, como é que é uma transformação isotérmica nesse gráfico? Acabamos de ver. Transformação isotérmica nesse gráfico é uma linha na vertical, né? Olha só, né? Aqui é temperatura, né? Então, tem que ser uma linha na vertical. Vou grifar aqui em amarelo. Todos os pontos dessa linha têm a mesma temperatura, tá? Então, essa curva 2 está fora. Ela não é. E nesse gráfico aqui, V versus T, como é que é a transformação isotérmica nele? Né? Como a temperatura está aqui, na abscissa, é a mesma ideia. É uma linha na vertical. Todos os pontos dessa linha têm a mesma temperatura. Tudo bem? Bom, aí vamos voltar para o primeiro gráfico. Já vimos que a isotérmica é a linha vertical. Então, ele vai sair do ponto A, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, tá? Mas o que está acontecendo com a pressão? Não é uma compressão? Nós estamos aumentando a pressão? Então, se ele vai sair do ponto A e tem que aumentar a pressão, tem que ser para cima, tá? Então, não pode ser a transformação para baixo, né? Tem que ser para cima. Então, resposta neste gráfico, a compressão isotérmica é a transformação número 3. Beleza? Agora, neste outro gráfico, a isotérmica, a gente viu que essa linha é na vertical, tá? Beleza. E como é que é a compressão? Ah, mas aqui é volume. Então, vamos pensar. Transformação isotérmica. Temperatura é constante. Qual é a relação entre pressão e volume? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Estão comigo, gente?
Então eu lembro que a transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que a gente fez com a pressão? É uma compressão, aumentou. Se aumenta a pressão, o volume tem que diminuir. Então se eu vou começar no estado A e o volume vai diminuir, é para cima ou é para baixo? Tem que ser para baixo, né? O volume aqui é volume, né? Então em A o volume é esse e o volume vai diminuir para cá, então é a curva número 4. Então resposta 3 e 4, alternativa C de Chitãozinho and Chororó. Beleza, gente? Matou? Ficou claro? Tudo bem? Muito bem. Vou mudar o slide, tá, gente? Aí, ó, isso tudo que a gente viu é para quando o gás está preso. Mas pode escapar gás? Pode. Pode entrar gás de fora? Pode também. Como é que a gente faz? Bom, então vou explicar para vocês agora gás não confinado, tá? Gás não confinado. Então escapou gás ou entrou gás de fora, o número de mols já não é mais constante. Beleza? Se entrar gás, o número de mols final é maior do que o que tinha, e se escapar gás, o número de mols final é menor, né, do que tinha, tá? Então, o número de mols já não é mais constante. Não posso mais usar os pivetes, não posso mais usar a lei geral. Como é que a gente faz? Só resta usar PV/NRT, tá? Então nós temos dois tipos de exercícios clássicos para ver. Primeiro tipo de exercício clássico. O exercício pede uma razão. Por exemplo, panela de pressão. Tem gás lá dentro, vai aquecendo o gás, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, volume constante, né? Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Chega uma hora que a pressão é tal que empurra a válvula. No que empurrou a válvula, escapou gás. Aí ele pergunta qual é a porcentagem de gás que restou na panela depois que escapou. Porcentagem é uma razão, tá? Então a gente vai achar uma razão do número de mols ou da massa, depende do exercício. Como é que a gente faz? A gente aplica PV/NRT para o gás que tinha no recipiente antes de escapar. Então PV/NRT para o gás que tinha antes de escapar, tá? Então N1 é o número de mols do gás que tinha antes de escapar. Aí escapou? Beleza. Aí eu aplico o PV/NRT para o gás que restou no recipiente depois que escapou. Então N2 é o número de mols do gás que restou no recipiente depois que escapou. E como ele pede uma razão, eu vou dividir uma equação pela outra, tá? Acredite em mim, é melhor se dividir a segunda pela primeira nessa ordem, tá? Então a gente vai dividir a segunda pela primeira. Aí eu posso dividir a primeira pela segunda? Pode, mas no final depois você vai ter que multiplicar em cruz, tá? É melhor dividir a segunda pela primeira, né? Sai mais rápido, tá? E aí, eu vou fazer exercício com vocês, isso aqui, para vocês perceberem, tá? O segundo tipo de exercício é quando ele pede a temperatura, ou a pressão, ou o volume final. Só que nesse segundo tipo de exercício, você já tem gás no recipiente. Você só vai injetar mais um pouco, ou já tem gás e vai retirar um pouco. Por exemplo, encher pneu. Tem ar no pneu. Já tem ar no pneu da bicicleta. Você só quer injetar mais, tá? E aí, o que você faz? O número de mols de ar final no pneu é o que tinha mais o que você está injetando, tá? Ou, se o pneu estava cheio, você passou lá com a bicicleta num prego, furou o pneu, aí escapou um pouco de gás. Aí o número de mols final é o que tinha menos o que escapou, tá? Então é mais quando injeta e menos quando escapa. Tudo bem, gente? Beleza? Tá bom. Só que o exercício não vai ser assim, né? Tinha 3 mols de gás no pneu, você parou no posto e injetou mais 2. Quanto que ficou no final? Não vai cair assim. Ele não vai falar o número de mols. Ele vai falar pressão, volume e temperatura, tá? Então, nessa linha aí, eu tenho que fazer aparecer pressão e volume e temperatura. Como é que eu faço? Eu vou abrir o número de mols, igualzinho eu fiz lá na lei geral. Lembra que o N é PV sobre RT? Eu pego a equação de Clapeyron, abro o N como sendo PV sobre RT. Então, quem que é o N final? É P final, V final sobre RT final. Quem que é o N1? P1, V1 sobre RT1. Mais quando injeta, menos quando escapa. Quem que é o N2? P2, V2 sobre RT2. R é uma constante, posso cancelar. Chega nisso aqui, tá?
Então tem alguns exercícios que já tem gás no recipiente, você vai injetar mais, tá? E aí ele normalmente pergunta a pressão final, ou volume final, ou a temperatura final. Beleza? Printeia esse slide aí que eu vou fazer um exercício com vocês para vocês verem como que é. Beleza? Vamos lá? Posso fazer exercício? Ó, aí se tiver, eu vou fazer o exercício e aí depois se tiver alguma dúvida eu volto para explicar, tá, gente? Vamos lá. Posso mudar o slide? Então, full vest, primeira fase, que beleza! Diz assim o exercício, ó. Uma equipe tenta resgatar um barco naufragado, está a 90 metros de profundidade. O porão do barco tem um tamanho suficiente para que um balão seja inflado dentro dele, expulse parte da água e permita que o barco seja içado a uma profundidade de 10 metros. Então você tem um barco lá embaixo, você vai colocar um balão, você vai injetar no balão, né, o balão vai inflar e com isso vai fazer, né, o barco e o balão que está dentro, né, subir. Aí ele diz assim, ó, o balão dispõe de uma válvula que libera ar à medida que o barco sobe para manter o seu volume inalterado. Então, o balão que está dentro do barco estiver subindo, né, eles vão liberando, aciona a válvula, libera ar para manter o volume constante. No início da operação, a 90 metros de profundidade, são injetados 20 mil mols de ar no balão. Ao alcançar a profundidade de 10 metros, a porcentagem do ar injetado que ainda permanece no balão é... Então veja, à medida que está subindo, eles vão abrir a válvula e vai escapar gás. Tá? Se vai escapar gás, não posso mais usar os pivetes. É um exercício de gás não confinado. Vou voltar ao slide aqui, ó, tá? Gás não confinado, ou é esse exercício aqui, ou é desse tipo A, do item A aqui, ou é do item B. O que ele perguntou? Ele perguntou uma razão. Razão, na verdade, ele perguntou uma porcentagem, tá? E a porcentagem é uma razão, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. PV/NRT para o gás que tinha no balão antes de escapar, PV/NRT para o gás que restou no balão depois que escapou, e aí eu vou dividir a segunda equação pela primeira, tá? Então vamos lá. Fazer o desenhozinho aqui para vocês verem, tá, gente? Então nós tínhamos o balão aqui embaixo, a 90 metros de profundidade, um certo número de mols que ele me deu, 20 mil. Só que eu não vou substituir 20 mil, tá? Porque ele perguntou a porcentagem, se eu não substituo os 20 mil, eu já acho a porcentagem direto. Vocês vão ver. Então eu vou chamar aqui de N1, tá? E aí o balão vai subir, tá? Se você reparar, gente, no exercício, em nenhum momento ele falou em temperatura, concorda comigo? Se ele não falou na temperatura, é porque a temperatura é constante. Está implícito que a temperatura é constante. Pensa comigo. Se a temperatura é constante, volume e pressão são inversamente proporcionais. Lá embaixo a pressão é maior, né? Próximo da superfície a pressão é menor. Então, se está subindo, a pressão está diminuindo. O volume tem que aumentar. Só que o balão está dentro do barco. Se o volume do balão aumentar muito, pode estragar o barco. Então, eles abrem a válvula para manter o volume constante. Então, vai abrir a válvula e vai escapar gás. Beleza? Então tá. Então, vou fazer PV/NRT para o gás que tinha aqui embaixo, tá? Qual é a pressão do gás aqui embaixo? Ele fala para mim, ó, a pressão na superfície do mar é 1 atm. Então, aqui em cima a pressão é 1 atm, tá? Ele fala, no mar a água aumenta 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Pô, se nós temos 90 metros de profundidade e cada 10 metros é 1 atm, então 90 metros, 9 atm. Só que é 9 atm da coluna de água. Eu tenho que somar com 1 atm do ar lá fora, tá? Então a pressão ali embaixo é 9 mais 1. Tá claro, gente? É 9 da coluna de água mais 1 do ar lá fora. Aí o volume aqui, eu não sei. Esse tipo de exercício, quando ele não der o dado para você, você vai atribuindo letras, tá? O volume aqui eu chamei de V1, o número de mols N1 ele deu, mas eu não vou substituir, vou deixar N1 mesmo. A constante é R e a temperatura eu chamei de T1.
Agora eu vou fazer PV/NRT para o gás que restou aqui, tá? Então, olha lá. O gás que restou aqui, qual é a pressão do gás? Ele fala que a pressão do ar no balão é sempre igual à pressão externa da água. Qual é a pressão aqui externa da água? Qual é a pressão a 10 metros de profundidade de água, tá? Você tem cada 10 metros, ele fala que é 1 atm. 10 metros de coluna d'água, 1 atm. 1 atm da água mais 1 do ar lá fora. Então a pressão aqui é 1 mais 1, 2. O volume aqui, ele falou inalterado. Então o volume aqui, né, em 2 é igual ao volume aqui em 1. Volume em 1 chamei de V1. Então o V2 vou chamar de V1 também, porque o volume ficou inalterado. N2 é o número de mols do gás que restou no balão, tá? E T é a temperatura, que ela é constante. Então eu fiz PV/NRT, né, antes do gás escapar e PV/NRT para o gás que restou depois que escapou. E agora eu vou dividir a equação 2 pela equação 1. Então faz dividindo-se a 2 pela 1, temos. Quem que é a 2? A 2 é 2V1, N2RT1. Quem que é 1? Aqui é 10, né? 10V1, N1RT1. Cancela o V, cancela o R, cancelou o T. Então a gente tira aqui N2 sobre N1, é 2 sobre 10. Então N2 é 0,2 N1. Cuidado, hein, gente? Calma agora, ó. Se liga aí. Se liga aí. N2 é 0,2 N1. Tá bom. Quem que é N2? N2 é o número de mols do gás que restou no recipiente. Quem que é N1? N1 é o número de mols do gás que tinha no recipiente. Então, resposta, restou 0,2 do que tinha. Restou 20% do que tinha. Qual foi a pergunta? Ele perguntou o que restou ou perguntou o que escapou? Perguntou a porcentagem do ar injetado que ainda permanece no balão ele perguntou o que restou. Então a resposta, 20%. Agora, se ele tivesse perguntado o que escapou? Se restou 20%, então escapou a diferença para 100%, teria escapado 80%. Tá? Então a gente sempre calcula o que resta, mesmo que a pergunta seja o que escapa. Nesse caso, restou 20%, então a resposta é 20%. Se ele perguntasse o que escapou, seria 80% a resposta do exercício. Vocês entenderam, gente? Perguntas, dúvidas até aí? Beleza? Perguntas, dúvidas? Por que no N2 não esvaziamos o balão? Porque se você esvaziar o balão, aí você não tem empuxo suficiente para levar o barco até a superfície, tá? Então tem como só uma variável mudar? No caso, T não tinha que mudar. Não tinha que mudar? Não, então como ele não falou nada a respeito da temperatura, Mariana, como ele não falou nada a respeito da temperatura, a gente considera ela constante. A temperatura poderia mudar. Aí ele teria que falar para mim qual que é a temperatura lá embaixo e qual que é a temperatura, né, a 10 metros de profundidade. Tá? Como não falou nada, a gente considera a temperatura constante. Por que somar 1 na pressão? Veja, ele falou para mim que a cada 10 metros aumenta 1 atm. Então, se eu tenho 90 metros, são 9 atm. Só que isso aqui é a pressão da água. O ar aqui fora, atmosférico, ele pressiona a água. Concorda comigo? Então, são 9 atm da coluna mais 1 do ar, tá? Então, tem que somar o ar atmosférico ali fora, que ele também exerce pressão. Beleza? What else? Ana, não gostaria que você fizesse isso, tá? Você fez uma regrinha de 3 aí eu vou perguntar assim pra você. Ana, e se ele tivesse mudado a temperatura também, como é que você faria, tá? Então, se ele tivesse mudado a temperatura também, aí o seu método tinha ido pro espaço, tá? Esse método aqui, ó, PV/NRT antes e PV/NRT depois, funciona para qualquer exercício. Beleza? Você pode explicar a relação da porcentagem de 80% novamente? Então, o que ele perguntou? A porcentagem do ar que permanece. Permaneceu 20%. Se ele tivesse perguntado o que escapou, como sei que sobrou
20, escapou a diferença, escapou 80%, tá? Eu sempre calculo o que resta. E aí eu presto atenção com a pergunta. Perguntou o que resta? 20%. Perguntou o que escapa? Se restou 20, então escapou 80. Beleza? Aí vocês estão perguntando, não quer ir embora, né? Vocês não querem ficar aqui comigo, né? Eu percebi isso. Tá bom, tarefinha para casa, essa listinha de gases aí, tá, gente?